Olá, aqui é a Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, escritora, autora dos livros Crianças Sem Limites, Temperamentos Sem Limites, mamãe do Petrus e uma apaixonada por cérebro. E nessa série, O Cérebro da Criança, esse é o terceiro vídeo dessa série, a gente está falando sobre nuances interessantes que pais, mães, professores, todo mundo que lida com crianças precisa saber sobre o cérebro da criança. Nesse vídeo, eu quero te contar por que falar sobre emoções ajuda na autorregulação. Vale para adultos também, tá? Mas aqui eu vou falar especificamente sobre a criança. E também 13 formas de falar sobre emoções com a criança. Vamos junto? Bom, por que será que falar sobre as emoções ajuda no processo de autorregulação? Primeira coisa que eu quero te dizer é que falar sobre o que a gente está sentindo é terapêutico, sabe assim? Ajuda de fato a melhorar. Por isso que as mulheres, quando tem alguma questão, se reúnem e tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado. E muitas vezes isso alivia, isso faz bem. Culturalmente, os homens têm mais resistência a isso. Falar sobre emoções é uma coisa meio fraca, meio fraqueza. Então eles fogem um pouco disso inconscientemente, né? Mas a gente agora tem pesquisa que comprova que quando eu falo sobre o que eu estou sentindo, eu ativo regiões diferentes do cérebro. Vamos entender isso melhor. Peraí, Isa, tá confuso. Vou explicar. A região límbica, né, do cérebro, límbica é de borda. Então eu tenho a região de tronco cerebral, região límbica que está límbica, que está na borda do tronco cerebral, que é formada por algumas estruturas, principalmente a amígdala cerebral, que é uma estrutura que parece uma amêndoa lá no meio do cérebro. E depois eu tenho o neocórtex, a parte que pensa, analisa, raciocina. Quando eu sinto a emoção, qual parte do cérebro é ativada? O sistema límbico, as amígdalas, né? É aquela parte emocional do cérebro. Quando eu falo sobre as emoções, qual parte do cérebro é ativada? Acertou. A racional, o neocórtex, o córtex pré-frontal. Porque para eu falar sobre a minha emoção, eu preciso vir aqui pensar sobre o que eu senti, pensar o que eu estou entendendo, concluindo, pensando sobre o que eu senti. Olha que interessante. E aí eu ativo a parte mais racional, a parte que pensa, que analisa e que, portanto, controla a outra, né? O neocórtex, ele ativado, ele diminui a ativação ali das amígdalas, do sistema límbico, do cérebro emocional, como também é chamado o sistema límbico. Entende? É por isso que falar sobre as emoções realmente ajuda a gente a se acalmar, a se autorregular. Claro que dependendo do temperamento, este falar eu posso ir para uma linha de raciocínio que eu ainda alimento, retroalimento e fico remoendo aquela raiva, se for o caso, ou aquela tristeza, se for o caso. Então, também tem esse aspecto para ser considerado. Mas de uma maneira geral, se eu estiver indo por um caminho de querer me acalmar, de querer retomar a minha energia potente, positiva, eu posso conseguir através da fala. Com a criança, a gente vai ajudá-la, né, a conversar, a expressar o que está sentindo. A gente vai conduzir o conteúdo da conversa para um lugar positivo e potente para ela. Se a gente for para os conhecimentos da programação neurolinguística, a gente vai perceber que tudo o que fica dentro da gente é representação. Como assim, Isa? Agora você falou difícil. Vou tentar explicar. Tudo que fica dentro do cérebro é representação.
Então, se eu sentir uma raiva, uma tristeza, um medo, aquilo fica no cérebro como uma representação. Eu represento isso de alguma maneira no cérebro. Isso fica uma marca. E geralmente a emoção é a cola da memória. Então, o que desperta muita emoção gruda mesmo ali na nossa mente. Então, quando eu falo sobre aquilo, olha a PNL em ação. Eu tenho a chance de ressignificar, de alterar a forma como aquilo ficou representado no cérebro, de mudar a representação que eu mantive na minha cabeça de alguma coisa que aconteceu e de alguma emoção que eu senti. Percebe? Então, quando eu converso, quando eu coloco para fora, quando eu escuto outra pessoa, né, ou mesmo quando eu escrevo, tá? Escrever também produz este efeito. Eu posso alterar a representação que alguma coisa ficou no meu cérebro, né? De alguma coisa que ficou no meu cérebro. E nesse processo, o córtex pré-frontal fica mais envolvido, fica mais ativo, fica ali já no controle da situação. É por isso que eu amo a PNL, porque ela convida a gente para o metapensamento. É o que eu estou pensando sobre o meu pensamento, o que a minha forma de pensar faz comigo. E também para o metasentimento. O que eu estou sentindo por sentir isso? Eu senti essa raiva, e agora o que eu estou sentindo por sentir essa raiva, né? Então você começa a trabalhar e a entender e a procurar se autoconhecer, perceber os seus sinais internos, né? E tirar conclusões sobre ele e mudar, fazer novas representações, novas ressignificações. É muito interessante, é muito potente você entender como os processos internos funcionam. Bom, para citar algumas pesquisas que já foram feitas sobre isso, eu quero colocar aqui uma que a gente tem no livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. A gente sabe lá que os presidiários, né, pessoas do sistema prisional, que menos falam sobre suas emoções, sobre o que está acontecendo, sobre o que estão sentindo, os que não foram estimulados nisso, são os que mais partem para a agressividade quando divergem, quando discordam. Entendeu o que eu falei? Foi feita uma pesquisa sobre isso, está registrada no livro, é muito interessante. Então, os prisioneiros dessa pesquisa, aqueles que menos utilizavam-se da linguagem para expressar e conversar sobre emoções, eram os que mais eram agressivos, os que mais partiam para a pancadaria. Porque se eu estou só no sistema límbico, eu não estou ativando a parte que pensa racionalmente, que é o neocórtex, que é, inclusive, o que os reptilianos não têm. Então, eu tô puro instinto. Eu fiquei brabo, né? A criança muito pequenininha, ela tá assim, né? Ela tá ali no puro instinto. E é o nosso papel, né? Educação emocional é exatamente isso. É ir ajudando a criança a ativar o seu neocórtex, né? O córtex pré-frontal, que esse cara é o que calma, pensa, entenda o que aconteceu, vamos devagar, né? Ele regula, por isso autorregulação. Depois teve outra pesquisa também em 2007, conduzido por um pesquisador chamado Matt Lieberman e alguns outros, né, da equipe dele, que fizeram o seguinte, mostraram um rosto com raiva, assim, ou um outro rosto com medo, né? E todas as pessoas, todas que participaram da pesquisa, tiveram a amígdala ativada com essas imagens. E só diminuiu o nível de ativação da amígdala para aquele grupo que foi estimulado a falar, a descrever, a expressar em palavras a emoção que sentia. Então está comprovado, cientificamente comprovado, neurocientificamente comprovado, que falar sobre as emoções promove autorregulação, nos ajuda a lidar melhor com elas. Tá bom, Isa, já entendi. E como é que eu faço isso com a criança, hein? Como que eu converso com a criança sobre as emoções que ela está sentindo? Eu vou trazer aqui para você um passo a passo com 13 possibilidades, 13 coisinhas que você deve se atentar na hora de conversar sobre emoções com as crianças. Bom, primeiro você pode dizer que todo mundo tem emoções e sentimentos. Naturaliza isso, porque às vezes a criança nas primeiras vezes ela fica até assustada com aquilo tudo que ela está sentindo. Então calma, todo mundo tem emoções, todo mundo tem sentimentos, todo mundo sente raiva, todo mundo fica triste, todo mundo tem medo, todo mundo se sente envergonhado de vez em quando,
tá tudo bem. Então, primeiro ponto, naturaliza aquela emoção. Todo mundo sente. Segunda coisa que você pode dizer, e aqui se você observar, eu tô dando um roteirinho, um script dessa conversa, tá? Então, todo mundo tem emoções e sentimentos. Temos emoções diferentes, inclusive ao longo do dia, né? Conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente vai sentindo emoções. Aí de manhã a gente tá mais feliz, depois a gente fica meio chateado, depois fica feliz de novo. Você pode ir dando essa ideia para a criança de que isso, né, pode variar mesmo em um mesmo dia. Depois, terceiro passo, né, você pode dizer exemplos. A gente pode ficar triste, alegre, bravo, culpado, sozinho, preocupado, surpreso, nervoso, invejoso, preguiçoso, entediado. Tem muitas coisas que a gente pode sentir. E a gente até pode sentir, já é o passo 4, mais de uma emoção ao mesmo tempo. E aí a gente pode ficar confuso. O que eu tô sentindo, gente? Por que eu tô assim, gente? O que tá acontecendo comigo, gente? Muitas vezes é aqui que a criança se encontra, viu, gente? Você fala, mas por que você não fala? Por que você não explica? Por que você não falou pra mamãe que tava triste? Às vezes a criança nem se deu conta que ficou triste com uma situação. Ela ficou. Depois, se ela pensar e conversar sobre isso, é que ela pode ligar os pontos e entender o que aconteceu. O passo 5 é dizer para a criança que a gente não precisa ter vergonha dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que vai dentro da gente. E no passo 6, a gente continua dizendo, todo mundo sente coisa que gosta de sentir e coisa que às vezes não gosta de sentir, preferia não sentir. Tá tudo bem. No passo 7, você diz para ela, o que a gente precisa saber é o que nós vamos fazer com isso que a gente está sentindo. No passo 8, você diz assim, a gente pode aprender a gerir e a colocar para fora as nossas emoções, os nossos sentimentos de forma saudável. Vamos aprender a fazer isso? E no passo 9, você diz para ela, por exemplo, a gente pode ficar bravo, mas quando a raiva que a gente está sentindo nos controla e aí a gente começa a bater nos outros, a gritar, quebrar as coisas, a gente tem consequências sobre isso. E não é isso que a gente quer, né? Então, como que a gente vai lidar com essa raiva que a gente está sentindo? Será que tem um lugar específico que a gente pode bater? No passo 10, você pode dizer, às vezes não é fácil falar sobre os nossos sentimentos com outras pessoas, sabe? Como o passo 11, você pode continuar dizendo para ela. Tem momentos que nem a gente mesmo sabe explicar o que está sentindo, não é verdade? E no 12 você diz, mas falar sobre o que a gente está sentindo nos ajuda até nisso, a compreender, a entender melhor as coisas e o que se passa dentro da gente, viu? E finalmente, no passo 13, você finaliza. E isso tudo faz a gente se sentir melhor. Por isso que é tão importante a gente conversar sobre como a gente está se sentindo. E aí, como é que você está se sentindo? Isso é muito bacana. Eu fui cortando aqui, gente, passo a passo, esmiuçando, destrinchando esse script para a gente poder saber de fato como fazer. Porque às vezes a gente entende aqui, assiste o vídeo e tal, e depois fala, tá, mas como que eu faço isso na prática? Então tá aqui, né? Eu dividi a ideia em 13 passos para você startar uma conversa, começar uma conversa de emoções com a sua criança. Uma outra coisa que eu gosto de dizer é a metáfora da mochila. Ninguém pode dizer o que vai dentro da mochila se ele não abrir a mochila e olhar, o que tem aí dentro? Então, a gente também não consegue falar sobre o que a gente está sentindo se a gente não parar, abrir e olhar o que vai lá dentro. Então, a gente pode até pedir para a criança, faz uma lista aqui de tudo que você está sentindo, pensando, ou desenha aqui para mim o que você está sentindo, pensando. Vamos ajudar a criança a olhar para dentro. Olha que processo lindo de autoconhecimento. Olha que educação emocional da pessoa sentir os seus sinais internos, dar atenção a eles, refletir sobre eles, validar os sinais internos da pessoa. E aí você pode ajudar a criança também a perceber que no corpo a emoção provoca mudanças. A gente pode sentir o coração acelerar quando tá com raiva, a gente pode suar quando fica com medo, um frio na barriga. A gente pode ficar vermelho e sentir o rosto mais quente quando está envergonhado. Então a criança vai se apropriando dos sinais do corpo quando sente as emoções. Que processo potente de autoconhecimento. E depois, então, a gente pode pensar sobre esses sentimentos, sobre essas emoções e pensar por quê que a gente se sentiu dessa maneira. Pensar se tem alguma coisa que está nos preocupando, se isso que está nos preocupando nos deixa tristes,
ou bravos, ou irritados. Se a gente sente essa emoção apenas de vez em quando ou muitas vezes, se ela está muito frequente na minha vida. E finalmente, o que a gente pode fazer para se sentir melhor? Tem alguma coisa que te deixa bem? Imagina que maravilha todo mundo crescer sabendo o que pode fazer para se sentir melhor. Algo potente, algo saudável, não um vício, não uma fuga barata. Finalmente, eu queria te dizer que a gente pode contar para a criança também que não falar sobre o que estamos sentindo, né, sobre as nossas tristezas, preocupações, raivas, né, isso nos deixa sozinhos com as nossas emoções. E manter todas as emoções dentro da gente pode até fazer a gente ficar doente. Então, quando a gente fala com a nossa mãe, com o nosso pai, com alguém que a gente gosta, a gente começa a ficar melhor. A gente já não está mais sozinho com os nossos problemas, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Claro que eles não desaparecem magicamente só porque a gente falou deles, né? Mas pelo menos a gente compartilhou, a gente tem alguém para nos ajudar a encontrar uma solução e a gente começa a se sentir melhor. Potente demais, né? Sem contar que isso cria vínculo, que é por aí que a gente realmente participa da vida da criança. É aquela história, né? Muitas vezes a gente já teve situações em que falam: por que você não terceiriza buscar o menino na escola ou levar o menino na escola? Eu falei: eu vou perder aquele calor da emoção que ele chega para eu saber se ele tá feliz, se ele tá gostando, o que aconteceu hoje, se ele tá com raiva, se ele tá triste, como que a gente resolve isso? Não quero perder isso. Isso é um termômetro potente para saber como a criança está nos ambientes em que a gente não estava. Isso é um termômetro potente para saber como está o nosso vínculo. Isso é maravilhoso. Ontem mesmo voltou, né, do treino e não estava feliz. E aí a gente bateu um papo, conversou, entendemos o que estava acontecendo, tinha acontecido um fato que tinha despertado uma emoção e a gente foi conversando sobre aquilo e fomos pensando, né, nas coisas que a gente poderia aprender com aquela situação e se tinha alguma ação para fazer para que desse outro resultado o negócio. Já mudou completamente o estado. Então, se a gente não conversa sobre as emoções, se a gente não mantém esse canal aberto, às vezes aquela emoção vai crescendo, vai tomando, vai virando, né, alguma coisa interna que pode até adoecer, né? E a gente não tem ações para melhorar as situações ao nosso redor. Percebe? É potente demais. E sim, falar sobre as emoções ajuda a criança e também o adulto no processo de autorregulação. Um conhecimento lindo, potente, que muda a vida. Viu? E esse foi o vídeo 3 da série O Cérebro da Criança. Eu espero de todo o coração que isso tenha feito sentido para você, que te ajude aí na interação com as crianças da sua vida e que você compartilhe para todo mundo que lida com crianças de alguma maneira essas informações. Esse vídeo, essa série toda, esse canal. Então já deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e me conta. Você sabia que conversar sobre emoções ajudava no processo de autorregulação? Isso é um conteúdo novo para você? Acrescentou alguma coisa? Ou é um conteúdo que você já sabia? Coloca aqui nos comentários para eu saber, assim também eu vou direcionando os próximos vídeos do canal. Viu? Um beijo, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau!